Glória a Deus. Então vamos ler o versículo 16. Ou não sabeis que quem se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Oh, Deus. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha só que maravilha. Viu só? Deus está dizendo para mim e para você que o nosso corpo é dele, pertence a ele. Se nós nos juntarmos com uma meretriz, se juntarmos com pessoas de comportamento errado, nós vamos passar para aquele lado errado. Se junta com uma meretriz, se vive com uma meretriz, o que vai acontecer? Vai unir o corpo, o seu corpo com o da meretriz. E você vai ser igual a ela. Agora, se você se ajunta com o Senhor, aí você se une em um mesmo espírito. Oh, Deus. Foge. Deus está dizendo para nós, sai das coisas erradas. Sai da prostituição. Porque o pecado do homem se comete, não é dentro, é fora desse corpo, é fora. Mas aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. O que eu fizer no meu corpo, ter relacionamento com pessoas que não são de Deus, pessoas que fazem as coisas erradas no Egito, nós vamos ser como eles. Vamos ser considerados como eles. Eu sou serva de Deus, filha de Deus. Vivo ensinando, pregando a palavra, louvando, adorando a Deus e santificando. Mas se alguém me vê na rua com um velho, bebendo, fumando, o que vão dizer de mim? Olha, lá vai aquela irmã Lúcia, aquele seu João, ele bebe tanto, fuma tanto. A irmã Lúcia está com ele. Ela saiu da presença de Deus? É assim que vão dizer. Então veja só. Então eu tenho que evitar esses relacionamentos. Porque senão eu vou me unir e vou ser uma só carne na união com essa pessoa. Mas graças a Deus, que nós estamos na presença de Deus. Eu e você, minha irmã, meu irmão, nós estamos na presença de Deus para não fazermos essas coisas. Nosso corpo, ele está dizendo, foge do pecado, foge da prostituição, foge de tudo que não vem de Deus, foge. Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos provenientes de Deus. E que não sou de vós, eu não sou de mim mesma, você não é de você mesmo. Oh, Deus. Você pertence a Deus. Por isso, nós somos comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Eu tenho que fazer meu corpo santo para Deus. O corpo e o meu espírito, os quais pertencem a Deus. Eu não posso estar fazendo as coisas erradas, porque senão eu vou me contaminar. Oh, Jesus. É isso que Deus está me dizendo aqui. Ele está falando para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Assim, a revolução sexual trouxe um novo paradigma para a sexualidade moderna. Você vê como está o mundo, quanto essa parte de relacionamento sexual, tudo é normal. Tudo é normal. Se ficar que está aí no mundo, fica. A moça namora com o rapaz, daqui a pouco está ficando. E os pais, às vezes, tem alguns pais que dão apoio. A menina fica na própria casa do pai, no próprio quarto. O menino fica no próprio quarto com a moça.
Estão desonrando o seu corpo. Está dizendo a palavra de Deus aqui, não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Os cristãos conservadores entendem que a reprovação da prática de algumas práticas sexuais se dá por conta de ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrada na Bíblia. Nós estamos falando isso porque esses princípios, determinados tipos de relacionamentos sexuais, a Bíblia ela é contra a isso. Não é eu que sou contra, não é você, irmão e irmãs, mas mostre para o seu filho, para a sua filha, que está correto na palavra de Deus. É isso que Deus está falando. Entendes isso? Nós temos que buscar para... Eles podem até fazer, mas nós temos que falar que está errado segundo a palavra de Deus. Então é isso que nós temos que fazer. Amém? Ensinar os nossos filhos no caminho que deve andar. No caminho que deve andar. Isso sim. Ensinar no caminho que deve andar. O relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e outros tipos de relacionamentos sexuais é uma prática que distorce o propósito de Deus. Porque Deus é assim, é namorar, noivar e casar, construir uma família. Nunca é ter família antes de casamento. Isso é contra os propósitos de Deus na palavra. Ter relacionamentos pré-conjugais não está correto segundo a Bíblia. É isso que Deus está falando para mim e para você. Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Segundo o padrão bíblico, o sexo atende à necessidade da procriação e a satisfação do casal. É por isso que não é correto. É só depois de você casar, segundo a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus, para você poder compreender. Não achar que a sua mãe está errada, que seu pai está errado. Jovens, estude a palavra de Deus. Vejam o que é correto que está se falando. Então, nós aprendemos sobre 3 principais desvios do modelo da sexualidade bíblica. A fornicação, o adultério, outros tipos de relacionamentos sexuais. Esses três práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade. Nas últimas décadas, muitos cristãos têm negligenciado o ensino bíblico os cristãos negligenciam e terminam concordando com o que está aí no mundo. Não concordem com as coisas erradas. Os filhos podem até fazer o que querem fazer, mas explique o correto para os seus filhos. Ensine o caminho que deve andar. Muitos cristãos têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essa sutileza pecaminosa. Eles se rendem, permitem os filhos fazer as coisas dentro de casa. Não permita os filhos fazer dentro da sua casa. Porque, como está dizendo a Bíblia, qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e plenificados. Deus quer que a gente namore, noive, case, tenha filhos e viva segundo o que está escrito nesta palavra. É isso que Deus está dizendo para nós. Nós precisamos buscar fazer como está estabelecido nos princípios bíblicos de Deus. Receba isso. Siga os princípios bíblicos do namoro, do casamento, das relações sexuais corretas. Eu só posso ter relacionamento sexual se eu me casar com meu namorar, casar. Não é? Mas se você já faz e aceitou o Senhor agora, a gente precisa ir em casa para poder fazer tudo certinho. Né? Deus não vai renegar você porque você vive com uma jovem há anos e não casou. Não, Deus não vai. Ele não faz acepção de pessoas, mas ele só quer que a gente se conserte com Deus. Você está vendo? Os templos agora têm casamentos comunitários, justamente para que os cristãos que já vivem em um relacionamento de anos e anos, né, como casados,
eles possam casar e ter seus filhos criados dentro dos padrões bíblicos. Mas Deus não abandona você de jeito. Se aceitou Jesus assim e não está casado, Deus não vai abandonar você. Ele só quer que você se case. Tem os casamentos comunitários, se case. Siga a vontade de Deus na sua vida. Porque você vai ter benefícios espirituais e materiais. Nós vamos ter bênçãos espirituais e materiais. Por quê, irmãos? Porque nós estamos obedecendo os mandamentos, os princípios de Deus. Uma coisa, sempre eu digo isso na minha casa para meus filhos. Está fornicando? Você precisa casar para poder se consertar diante de Deus. O seu filho não quer fazer, não podemos fazer nada. Porque nada é obrigado. Tudo é por amor. Tudo é segundo a palavra de Deus. Então ouça, lembre-se, nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar fazer tudo segundo a palavra de Deus. Ok? Graças a Deus. Que palavra, né? Eu fico pensando, que palavra maravilhosa, não é? Que Deus abençoe cada um de vocês. Dê porção de sabedoria, porção de entendimento da palavra de Deus, para você entender esse ensino sobre relacionamentos. Você possa compreender, praticar na sua vida. Fazer tudo corretamente, segundo os princípios e a vontade do Pai na sua vida. Para você ter bênçãos espirituais e materiais. A obediência gera bênção, a desobediência gera maldição. Você sabe, quando nós fazemos errado, tudo errado, quando nós começamos errado, nós vamos nos consertar diante de Deus, fazendo tudo, buscando fazer certo. Mas vem as consequências. As consequências vai perdurar pela nossa vida, pela vida dos nossos filhos, filhas. Porque são as consequências e você vai ter que arcar com as consequências. Então veja bem, se corrija, busque fazer tudo certo, crie seus filhos no caminho que eles devem andar. Em nome de Jesus. Olhe, não se esqueça. Assine o canal da Serva Lúcia Costa. Clique no YouTube. Clique, inscrever-se e sino todas. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, sua família, seu esposo. Abençoe a esposa. Abençoe os filhos, as filhas. Que nós possamos caminhar com Jesus, com a palavra que Ele nos ensina. O livro de Coríntios dá todo o ensinamento dos cristãos, casado, não casado. Está tudo aqui em 1 Coríntios, capítulo 7. Leiam. Ouça a voz de Deus na vida de vocês. Deus fala comigo, fala com você, amados e amadas. Em nome de Jesus. Que o rosto do Pai resplandeça sobre o nosso rosto. O amor, a graça, a misericórdia do Pai esteja presente sobre mim e sobre você. Deus abençoe. Em nome de Jesus, amém.